Bom, pessoal, na sequência a gente tem aí uma aula sobre a ascensão do nazismo, tá certo? Desde os discursos, a montagem do partido até a chegada ao poder. Dê uma olhadinha no vídeo e acesse o site aprendacerto.com.br, tá certo? Depois a gente volta a falar. Assista ao vídeo aí. Um abraço! Então, pessoal, dando sequência à história da escalada nazista rumo ao poder, nós vimos então que Hitler foi angariando simpatias e tal, mas Hitler tinha que jogar o jogo ainda, que era o jogo das eleições, o jogo da democracia para chegar ao poder. Para a gente ter uma ideia da ascensão do nazismo, do crescimento, vamos dizer assim, dos eleitores do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a gente tem aqui esses dados. 1930, a crise ainda não tinha afetado duramente a Alemanha, tá? A crise de 29. Então, olha só, nas eleições de 1930, o Partido Nazista havia conseguido 6,5 milhões de votos na Alemanha. E isso havia garantido aos nazistas 107 cadeiras no Reichstag, ou seja, no parlamento alemão. Aí, pessoal, em 1932, com o aprofundamento da crise, o que aconteceu? Novas eleições foram convocadas na Alemanha e dessas eleições, os nazistas tiveram 14 milhões de votos e conquistaram 230 cadeiras no parlamento. Veja, o Partido Nazista se configurava ali como um grande partido da Alemanha, mas Hitler não tinha ainda a maioria do Reichstag para se tornar o primeiro-ministro, para se tornar o chanceler. Então, mas como era o maior partido da Alemanha, ele começou a fazer costura política, composição com partidos conservadores, partidos nanicos. E foi exatamente dessa conjugação de forças com outros partidos que, em janeiro de 1933, Hitler conseguiu a maioria no Reichstag. E, é claro, a partir daí, como chefe do partido, como idealizador do nazismo, Hitler se tornou o chanceler. Mas, gente, ele tinha uma maioria, mas uma maioria que dependia de acordos com outros partidos. Se a gente pensa na lógica totalitária, a ideia é você ter o poder sem oposição. Havia no Reichstag também uma oposição. Veja, comunistas foram eleitos para compor também o Reichstag. Então, veja, ele não aceitava a oposição e imaginava, então, como fazer para acabar com as oposições rapidamente. Como é que ele fez isso? Então, veja, os nazistas se reuniram para discutir o que eles poderiam fazer para ter mais poder, porque não era suficiente a composição, podia dar algum tipo de problema com outro partido, os nazistas poderiam perder a maioria, então a ideia era impedir isso e calar a oposição de esquerda. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, desse encontro, dessa reunião, é que nasceu uma ideia. E se a gente tocar fogo no Reichstag? Vamos tocar fogo no Reichstag? Mas, peraí, nós não somos a maioria, nós não estamos governando, o governo é nosso, vamos tocar fogo no Reichstag? Conseguimos agora? Claro! Por quê? Quem é que vai desconfiar que nós fizemos isso, se nós somos o governo? E aí, é oportunidade, quem é que fala contra a gente? Não são os comunistas? A gente incendeia o Reichstag. Eu apareço e falo, olha, estão querendo comprometer o governo nazista. Quem que pode ser? Os comunistas, é óbvio, é claro. E aí a gente começa a tomar medidas drásticas, radicais. O que vocês acham? Muito bem, então vamos lá. O que aconteceu? Fevereiro de 1933, Hitler chegou ao poder em janeiro, em fevereiro houve uma trama, que foi o incêndio do Reichstag. Os nazistas organizaram isso. Se a gente quer entender um pouco o comportamento nazista, tem um texto
um poema do Bertolt Brecht, que era, veja, ele era judeu, comunista e homossexual na Alemanha daquela época. Para você entender o problema do camarada, né? Numa sociedade daquela em que o nazismo crescia. Bertolt Brecht, ele escreveu um poema chamado A Cruz de Giz, que mostra exatamente como os nazistas faziam. Veja, a princípio a SA, os homens da SA andavam à paisana pelas ruas, olhando grupos de socialistas, homens que faziam greve, organizavam piquetes. Aí eles se aproximavam desses grupos e percebiam quem era o líder, quem é que estava conduzindo o negócio. E é claro, se eles estavam falando, vamos fazer greve, vamos derrubar o capitalismo, eles também falavam isso. Vamos derrubar! E se aproximavam do camarada. E batiam nas costas do camarada. E marcavam o camarada com uma cruz de giz. Aí, veja, saíam e o pessoal da SA colocava o uniforme e começava a andar nas ruas olhando para as costas das pessoas. Quando eles encontravam o camarada que tinha a cruz de giz, o que eles faziam? Eliminavam o camarada. Essa era a prática nazista. Essa aqui foi uma trama desenvolvida pelos nazistas. Qual foi o resultado disso? Hitler, jogando a culpa nos comunistas, ele vai tomar medidas similares àquilo que nós vimos, que foram as leis fascistíssimas da Itália em 1926. Nós falaremos disso. Mas antes de mostrar esse slide com as medidas adotadas por Hitler, eu vou colocar aqui uma imagem, porque olha, Hitler era o chanceler, tinha presidência da República. O presidente da República era Hindenburg, que foi general na Primeira Guerra Mundial. Hitler foi soldado e Hitler ele admirava o general Hindenburg. Veja, Hindenburg, ele não olhava para Hitler, não curtia muito, mas ele era presidente e Hitler era o chanceler. Quando Hindenburg morreu, em 1934, Hitler acumulou a chancelaria e o cargo de presidente. Aí nós teríamos o quê? A oficialização do Terceiro Reich. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Então, ó, aqui Adolf Hitler, e aqui o gigante, né? Olha o tamanho do camarada, cheio das condecorações, o general Hindenburg da Primeira Guerra Mundial. E ele era o presidente da Alemanha. 1934, com a morte dele, Hitler então assume a presidência da República. O que foi que Hitler fez na sequência daquele incêndio do Reichstag? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso próximo slide, que a gente tem algumas coisas. Ó, a culpa foi jogada sobre os comunistas. Hitler dizia, essa Constituição muito liberal, essa Constituição social-democrata, não dá para a gente reprimir os movimentos, há uma conspiração em curso dos comunistas. Então, alegando, olha só, dá para você fazer articulação com Getúlio Vargas, com aquela aula que a gente teve da intentona comunista, em 1935, e Vargas falando do Plano Cohen e dizendo que os comunistas estão querendo tomar o poder no país e suspendendo as garantias constitucionais da Constituição de 1934 e impondo uma Constituição no país, a Constituição outorgada do Estado Novo. Então, olha só, Getúlio Vargas não fez nada de novo, porque Getúlio Vargas fez em 1937. Hitler está fazendo isso em 1933. O que ele fez? Ele falou, suspenda a Constituição. E veja, o que vai ter aqui? Um partido apenas. Ele acabou com o pluripartidarismo que existia na Alemanha. Daí em diante, o único partido possível é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Veja, a lógica totalitária é a lógica que afirma o quê? A lógica do partido único. Na União Soviética, qual era o outro partido além do Partido Comunista? Não tem, porque esse é o partido da verdade. Na Itália, depois das leis fascistíssimas, nós vimos o que aconteceu? Todos os partidos foram anulados, caçadas as fichas, e o único partido que existia na Itália era o quê? O Partido Nacional Fascista. Então, a lógica totalitária
é a lógica que fala, olha, não tem discussão, não tem debate, não tem partido, não tem divisão. Partido, ó a palavra, partido, partido, ó, parte para cá, parte para lá, é dividido. E nós não estamos pensando em dividir. Então, partido, se existe, o partido é único, que envolve todo mundo. Então, ó, a lógica foi essa. Claro, era uma ofensa aos nazistas, uma ameaça comunista à Alemanha. Então, as garantias de vida das pessoas também, essas garantias vão para o espaço. Mussolini tinha estabelecido isso também, a pena de morte nas leis fascistíssimas, vocês lembram? Então, ó, pena de morte. Veja, os empresários alemães, eles estavam preocupados, porque as greves aconteciam. E, é claro, existia no horizonte a possibilidade do quê? De algum movimento socialista chegar e acabar com a propriedade privada. Peraí, propriedade privada não. A Alemanha vivia uma crise do capitalismo, mas colocar em questão a propriedade privada é ir longe demais. Então, empresas alemãs começaram a bancar o partido. Então, o partido recebeu muitos recursos de grandes empresas. Então, ó, Volks, Siemens, Bosch, Krupp, Thyssen, todas essas empresas alarmadas, preocupadas com as agitações socialistas, de uma certa forma, apoiaram o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então a gente tem que entender que Hitler ia construindo aquilo que era a base do regime totalitário, tá certo? Veremos mais sobre essa história de afirmação de Hitler, porque todo mundo fala, ele resolveu a crise. Como que ele resolveu essa crise? Ele resolveu essa crise? Qual era o caminho proposto por Hitler para superar as dificuldades da Alemanha? Veremos isso na nossa próxima aula. Um abraço e até daqui a pouco. Vamos lá? Bom, pessoal, então, vocês curtiram o vídeo? Tem mais no aprendacerto.com.br. Veja, faça a sua assinatura, é barato, custo-benefício, o benefício é altíssimo e o custo é muito baixo. Aprendacerto.com.br é o seu sucesso, o seu ingresso na universidade. Vamos lá? Aprendacerto.com.br, aqui é o professor Cazé.